Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar juntos aqui 1 Coríntios, capítulo 2, tá bom? Vamos começar aqui no versículo 1, eu já vou lendo e já vou explicando aqui. O versículo 1 diz assim, né? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Essa sublimidade aqui de palavras seria com eloquência, com palavras difíceis, querendo impressionar, né? A gente deve lembrar que quando o apóstolo Paulo ele chegou em Coríntios, foi ele que fundou, né? Começou o trabalho missionário ali. Ele estava em Atenas e Atenas ele começou a pregar ali, né? E os atenienses, né? Começaram a falar, o que esse tagarela tá falando aí? O Paulo não parava de pregar o evangelho. E aí ele foi convidado a ir até a colina de Marte, né? Para falar os ensinamentos dele aí, o que se tratava. E como ele ia falar a pessoas muito cultas, então ele trouxe toda a cultura também, né? Ele trouxe ali, citou vários escritores que eram filósofos da época. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha estudado, né, na terceira melhor escola que existia no mundo ali, acerca da filosofia, né, em Tarsos, né, que ele foi criado lá. Então, ele estudou nessa escola. Para essa escola, só perdia ali os atenienses, né, que era uma escola melhor, e também a Alexandria, que era no Egito. Eram as outras duas escolas melhor do que a de Tarso. Mas Paulo ele tinha uma cultura muito grande e podia ensinar com muita eloquência. Porém, quando ele estava pregando lá na colina de Marte, no Areópago, né? O que aconteceu? Apenas um daqueles 30 que estavam ouvindo ali se converteu, né? Então, não é questão da eloquência que vai ajudar as pessoas a se converter. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim aos Coríntios, olha, quando eu fui ter com vocês, ele tinha acabado de vir de Atenas, né? No meio do centro cultural ali, né? Onde as pessoas falavam bonito, tudo. E ele havia ensinado com muita eloquência lá, e apenas um, né, daqueles 30 lá se batizaram, alguns outros poucos lá. Mas quando ele chegou na cidade de Corinto, muita gente se batizou. Muita gente, a igreja cresceu bastante aqui em Corinto, tá bom? E aí agora ele está falando, olha, quando eu fui ter convosco, eu não usei de palavras sublimes, né? Ou seja, palavras difíceis, eloquentes, né? Então ele está falando da maneira que ele compartilhou o evangelho entre os coríntios aqui. Paulo aqui nesse capítulo, né, capítulo 2, ele vai dar uma ênfase entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Também ele vai falar sobre que o homem espiritual entende as coisas do espírito, porém o homem natural só entende as coisas da carne, né? Então ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. O versículo 2 aqui, ele diz assim: porque não propus saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, esse crucificado. Bom, quando ele fala que ele propôs não pregar outra coisa diferente a não ser que Jesus Cristo ele morreu por nós, que ele pagou pelos nossos pecados. Então, essa pregação simples que abençoou a vida de muitas pessoas para entrar para o evangelho ali no Corinto. Então ele está falando que ele não... Por que o apóstolo Paulo ele está falando dessa maneira aqui com eles, né? Acerca de eloquência, porque os coríntios, né? Aqui os da cidade de Corinto, eles eram muito apegados em pessoas, em filósofos, e aí então ele está falando justamente o contrário, né? Que nós não devemos nos apegar a isso, né? Por exemplo, aqui no versículo 3 ele diz assim, ó: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Esse aqui quando Paulo fala que ele esteve com ele com fraqueza, tremor, é a ansiedade dele de compartilhar o evangelho, a preocupação, a responsabilidade, o dever do chamado dele de compartilhar o evangelho. É isso que significa aqui. O versículo 4, então ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, né? Aqui, então, dá para nós lembrarmos do capítulo 1 aqui, que nós estudamos ontem, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, né? Quando os próprios coríntios, eles falavam, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Cefas, né? Então,
por mais que eles estivessem falando de autoridades dentro da igreja ali, né, ainda assim eles estavam vindo na cultura, né, do sentido daqueles filósofos, grandes filósofos. Ah, então eu sigo Paulo, né? Paulo é apóstolo, né? Ah, eu sigo Apolo aqui, né? Então eles ainda estavam grudados nessa cultura aqui. E o apóstolo Paulo acaba falando aqui que quando ele veio nessa pregação aqui, ele não veio com palavras persuasivas, ou seja, ele não veio buscar aplausos, né, das pessoas, ele veio ajudar as pessoas a se converter. Então ele pregava o evangelho, como ele vai mostrar aqui, de uma maneira muito simples, né? Algo interessante para nós aprendermos aqui, né, é que nós não devemos buscar tal pessoa, né, ou seguir tal pessoa, né, ficar assim mesmo. Por exemplo, né, você é membro de uma determinada religião, né, mas na mesma religião sua, tem um pregador que fala muito bem. E aí, em vez de você frequentar na área onde você deveria frequentar, você fica passando por 2, 3 igrejas igual a sua, indo mais longe, seguindo aquele pregador. Nós não devemos seguir um pregador, mas sim atentar para a palavra de Deus. Tá bom? É esse o sentido aqui. Não tem problema nenhum nós gostarmos da palavra de Deus dita por algumas pessoas, que eles explicam muito bem, tá bom? Mas não devemos levar ao extremo de, se essa pessoa sair dessa igreja e for para outra, eu vou acompanhar ele. E isso realmente acontece no mundo de hoje, tá bom? Então, que nós possamos firmar a nossa sede em buscar a Deus, não na pessoa que está explicando, mas sim na palavra de Deus, né? Principalmente no nosso estudo pessoal, em buscarmos por nós mesmos, tá bom? Então, algo para nós aprendermos, e é o que Paulo ele ensina aqui, né? Que ele não veio com essa persuasão de sabedoria humana, né? Explicar eloquentemente, mas ele explicava de maneira simples ali o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui, no versículo 5, ele diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Bom, no versículo anterior também, ele falou que ele não pregava na sabedoria dos homens, mas no poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que persuade as pessoas e levam as pessoas até Cristo. Então, no versículo 5, ele fala o motivo por que ele prega dessa maneira. De uma maneira simples, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, por quê? Porque a fé, para que a nossa fé não se apoie na pessoa, é isso que eu tinha acabado de falar. Nós devemos apoiar a nossa fé em uma pessoa, né? Até mesmo na sua própria unidade na igreja, né? Se você tem uma grande estima por um irmão, né, e você se concentrar nele, o que acontece se esse irmão cair na fé, né, e se desviar do evangelho? Você também, nossa, esse caiu, então você acaba se decepcionando e saindo também. Então a sua fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Por isso a importância que Paulo fala aqui, né? Para que vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Ou seja, nós devemos buscar as respostas, né, do que nós buscamos por meio do Espírito Santo, por meio do estudo, né? Outros versículos vai mostrar isso aqui, ó. Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que serve para nada. Ele está falando aqui que a sabedoria, não que ele não saiba a sabedoria, né? Paulo ele era muito culto, ele poderia ensinar com a sabedoria aqui, mas a sabedoria que ele fala aqui, que ele está ensinando para os perfeitos aqui, os perfeitos aqui significa os maduros, tá bom? Os maduros na fé. Tá bom? Então, ele vai ensinar sabedoria aos maduros na fé, é isso que ele está falando aqui. Aqui é bem um contraste, porque mais para frente na carta, ele vai falar que ele não vai ensinar com muita eloquência, né? Porque eles são crianças, estão bebendo leite ainda, primeiro leite, depois a carne. Então, ele vai explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, não vou me ater tanto nisso aqui. Mas ele fala, né, aqui, que essa sabedoria não é a sabedoria do mundo, é a sabedoria de Deus que ele vai compartilhar, a sabedoria de como Deus ele salvou a humanidade, ele paga, né, pelos pecados da humanidade e o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Então isso é a sabedoria de Deus. Então ele vai fazendo esse contraste aqui entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus,
oculta em mistério, a qual Deus ordena dantes dos séculos para a nossa glória. Bom, aqui, né, ele fala que a sabedoria de Deus oculta em mistério. Nós não devemos supor que a sabedoria de Deus é um enigma, que tem um código que você tem que decifrar, não é nada disso, né? É que apenas para o... Ele está fazendo um contraste aqui, a gente vai ver para agora aqui nos outros versículos, do homem que entende as coisas só natural com um homem espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, para aquele que só tem um olho natural, né, ele não vai conseguir enxergar as coisas de Deus. É isso que ele está falando. Então, para essa pessoa, continua um mistério. Tanto que no final do versículo 7, ele fala que Deus ordenou antes dos séculos, né? Faz tempo que tem esse mistério, né? Vamos colocar dessa assim. A pessoa, quando ela entra para esse grupo, né? Ou seja, ela aceita Jesus Cristo, é batizada, esse mistério ele vai se revelando para a pessoa e a pessoa vai aprendendo mais sobre Jesus Cristo. Próximo versículo aqui, o 8. O qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Né? Aqui é bem interessante, porque ele traz a atenção aqui, desde o começo ele fala que está pregando sobre Cristo, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando esteve na terra, poucos viram ele como o verdadeiro Deus, como o Senhor da glória, né? Esse termo que ele está usando aqui é Deus poderoso, cheio de glória. Então poucos viram. Por exemplo, Pilatos esteve frente a frente com Jesus e não reconheceu ele como Deus, né? Então ele estava cego espiritualmente. Também Herodes viu Jesus Cristo face a face ali e não reconheceu ele como Deus. Então é disso que ele está falando, assim, que os príncipes, os governantes, estavam frente a frente, mas estavam cegos espiritualmente. Aqui vem o versículo 9, né? O versículo 9, o apóstolo Paulo ele está parafraseando uma outra escritura. E aqui ele fala o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Bom, essa escritura aqui, o versículo 9, a gente já viu a aplicação dela, né? Na verdade, várias e várias vezes, falando sobre o novo céu, a nova terra, ou seja, sobre o milênio, né? As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para nós, né? Mas esse versículo aqui, se nós pegarmos o contexto histórico, não estou falando que a aplicação da escritura está errada, mas o contexto histórico aqui, ele está dizendo o quê? Ele tinha acabado de falar que Jesus estava no meio, né, dos governantes e eles não viram o Deus da glória, né? Então, nós estudando o Novo Testamento, nós vemos o Deus da glória. Por exemplo, os judeus, ao estudar o Velho Testamento, eles não conseguem ver Jesus Cristo. Eu já não consigo estudar o Velho Testamento e não ver Jesus Cristo. Eu vejo em cada detalhe ali Jesus Cristo. Então é importante a gente ver Cristo em todas as coisas, ver o Deus da glória, tá bom? E aqui ele está falando, realmente fazendo um contraste, né? Há coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Porque Jesus Cristo, ainda que ele falasse, as pessoas não ouviam com o coração, não ouviam com o Espírito Santo. Ainda que ele tivesse diante das pessoas, eles não enxergavam o Deus da glória ali. Bom, então é esse o significado dessa escritura no contexto histórico. Ou seja, as coisas de Deus não é discernida pelo olho ou pelo ouvido natural, mas é uma voz sentida no coração. Você tem que enxergar as coisas espiritualmente. Então o apóstolo Paulo vai fazer esse contraste aqui entre o natural e o espiritual aqui também, para nós discernirmos essas coisas. O versículo 10 aqui, ele começa aqui então essa parte do homem natural e o homem espiritual. Versículo 10 ele diz assim: porém Deus lolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Então aqui fala que o Espírito ele esquadrinha todas as coisas, ele sabe o íntimo do coração das pessoas quando eles estão buscando a Deus. Eu acho muito interessante no livro de Mórmon, ali em Moroni, capítulo 10, no versículo 4, quando tem o convite das pessoas orarem e perguntar a Deus que o livro de Mórmon é verdadeiro. E lá nessa parte diz assim: e se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo,
ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele esquadrinha cada pensamento, cada coração. Então, se a pessoa pergunta que o livro é verdadeiro, mas ela realmente recebendo a resposta, ela não tem o desejo de seguir, então o Espírito não se manifesta nessa pessoa, porque ele esquadrinha o pensamento ali, o coração daquela pessoa. Então é importante ter real intento aqui, como ele colocou aqui, se perguntardes com sincero e real intenção, né? Então tem que ter uma real intenção realmente para que o Espírito lhe responda. Eu achei interessante aqui também, quando ele fala, porém Deus revelou. Essa palavra revelou aqui, né? Ela significa véu, né? Algo que tem um véu. E revelar é tirar esse véu, né? Por exemplo, no templo, nós temos o véu. E ao passar no véu, nós adentramos na a presença do Senhor. Então, revelar significa entrar, receber luz, conhecimento. Tem muitas escrituras que, ao ler e alguém explicando, a gente entende por meio do Espírito. Embora eu possa estar explicando aqui, mas o Espírito vai tocar em você, é o Espírito que vai testificar e confirmar essas coisas no seu coração. Olha aqui, né? O apóstolo Paulo falou que ele não falava com eloquência, não com palavras sublimes, né? Palavras difíceis. E eu estou falando testificar aqui, às vezes não é uma palavra habitual para todo mundo, né? Mas é que Deus tocar no coração. A gente deve, sempre ao prestar o nosso testemunho, falar de maneira simples, de maneira clara. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. O versículo 11 diz assim: porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então aqui é bem simples, né, de explicar. As coisas dos homens nós podemos aprender por meio secular. Estudo, escola, faculdade, estudando acadêmico, ou até mesmo assistir aí um documentário, você acaba aprendendo muita coisa. Porque as coisas do homem se aprende dessa maneira. A sabedoria humana se alcança dessa maneira, por meio de ciência, mas a sabedoria de Deus só se alcança por meio de Deus. É por meio do Espírito Santo que a verdade é revelada, né? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, tá bom? Que pode revelar a nós as coisas de Deus. Versículo 12, diz assim: porém nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos as coisas que não são dadas gratuitamente por Deus. Para que saibamos as coisas que são dadas gratuitamente por Deus. Ou seja, Deus não cobra, né, para nos ensinar, tal como Tiago 1,5, né? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Deus dá gratuitamente, desde que você tenha o real propósito no coração. Versículo 13, a qual também falamos, não com palavras que sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as espirituais com as espirituais. Eu acho interessante aqui que ele falou que nós devemos comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então você não vai aprender sobre Deus com método científico, né? Você não vai pegar como é que chama aquele binóculo, né? Acho que é luneta, não sei, que você olha e vê o espaço, você não vai com esse binóculo enxergar Deus, né? Mas você pode, com os olhos espirituais, ao olhar esse binóculos, por exemplo, né? Binóculo eu acho que é aquele que é com dois, que dá para ver perto, né? Eu acho que é luneta, aquela que vai bem longe, né? Você pode olhar o espaço e ver a criação de Deus, ver o poder de Deus se movendo nessas coisas e receber um testemunho, tá bom? Então as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Versículo 14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-las. Portanto, se discerne espiritualmente. São dois mundos diferentes, né? Às vezes eu acho interessante, né, que às vezes eu estou em alguns canais que tá falando sobre o evangelho, e aí às vezes entra alguém ali combatendo, e aí eu vejo alguns cristãos combatendo a ideia daquela pessoa como se estivesse no mesmo nível, né? Não tá. A pessoa não entende, ela só entende das coisas
do mundo. Então, como é que você vai explicar algo espiritual para a pessoa? É bem difícil. A conversa não tá igual, não tá igual. As coisas espirituais só discernem-se espiritualmente. Então, a pessoa tem que se submeter ao método que Deus ele criou, buscar a Ele, orar. Então, esse é o método que ele utilizou, tá bom? Versículo 15 e o 16, para finalizar. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Essa palavra discerne aqui, no grego, significa julgar. Quando diz, porém o espiritual julga bem todas as coisas. O julgar aqui, eu gostei da definição aqui, a tradução que é discernir. Porque quem é espiritual pode discernir as coisas melhor, tá bom? Porque ele discerne as coisas espiritual. Agora, aquele que não é espiritual, como é que ele vai discernir algo que é espiritual? Não tem como ele julgar, né? Eles acabam julgando, falando que não existe Deus, que as escrituras são falsas. Por quê? Porque não tem como. Eles julgam, mas sem o conhecimento, porque eles não discernem as coisas espiritualmente. Versículo 16 aqui, o último versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Aqui Paulo ele está parafraseando Isaías 40, versículo 13, e também ele fala sobre isso lá em Romanos capítulo 11, versículo 34, né? Então, aqui parafraseando essas escrituras, ele está falando aqui sobre porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conhece todas as coisas de Deus? Não tem como, né? E quem é o conselheiro de Deus? Quem consegue dar conselho a Deus? Não dá, ele tem toda a sabedoria. Então, na verdade, nós devemos nos submeter ao Senhor, ao método que Ele criou, para que nós possamos discernir as coisas espiritualmente e nos aproximar de Deus. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.